Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 750ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Cumprimento os conselheiros, as conselheiras, cumprimento as equipes que viabilizam a transmissão dessa sessão e também ao público que nos acompanha, seja ao vivo, seja posteriormente pelo vídeo no YouTube. Dar as boas-vindas aqui hoje ao colegiado, nosso colega defensor público assistente da Terceira Subdefensoria, Eduardo Fontes, primeira sessão dele aqui, reforçando o quórum do 7º concurso aqui no Conselho Superior da Defensoria Pública. Seja bem-vindo, Eduardo, a essa sessão. Iniciando aqui regimentalmente os trabalhos, conselheiros e conselheiras, temos a leitura e a aprovação de ata de sessões anteriores, notadamente das sessões 747 e 748. Essas atas foram encaminhadas aos conselheiros e conselheiras, de modo que gostaria de consultar novamente se tem alguma observação a fazer em relação às atas, para que possamos, em caso contrário, passar à aprovação. Presidente, a gente tem algumas considerações para fazer em relação à ata, mas a gente pode deixar para conversar com a Sara depois, passar o texto, a redação, que a gente entende que seria importante de constar na ata, e aí a ata vai ser atualizada, mandada para todos os conselheiros, e aí a gente aprova na sessão seguinte, da semana que vem? Olha, não vejo oposição, eu acho que então de prorrogar essa discussão, porque quando a secretaria encaminha, tradicionalmente tem esse prazo para manifestação, e eu não tinha recebido notícia de observações, por isso que eu trouxe o tema aqui, senão a gente já tinha até alinhado antes, mas naturalmente o objetivo, né, e o cuidado da secretaria, da chefia, é para que a ata reflita, né, todo o ocorrido na sessão, então por isso esse espaço de manifestação. Não vejo, eu acho que tratando aqui como excepcionalmente, até para a gente construir esse fluxo, prorrogar então a discussão dessas atas para a próxima sessão. Tudo bem, conselheiros e conselheiras? Para que possamos, então, fazer oportunamente essa discussão, essa reflexão sobre ajustes. Mas consulto aqui o colegiado se estamos de acordo. Podemos seguir dessa forma? Então, na sequência aqui, buscar fazer breve comunicações da presidência, destacar mais uma vez aqui a atividade que foi realizada por esse colegiado na última semana, quando a Defensoria Pública de São Paulo inaugurou oficialmente, na sexta-feira passada, dia 22 de julho, a nova sede de atendimento em Santos, no litoral. Esse prédio era essa reformulação, né, do espaço da Defensoria Pública, a mudança para um espaço melhor, seguramente foi motivo de grande felicidade para todas as pessoas envolvidas nesse processo e seguramente para a população do município de Santos, da região, que conta agora com um espaço ainda mais qualificado para o atendimento da população. Então, também parabenizar aqui a Defensora Pública Coordenadora da unidade, a doutora Lisa, né, que teve bastante atuação para viabilizar esse processo de mudança, essa prospecção de imóveis, o coordenador regional também, o defensor público Vitor Luiz da Paz, assim como toda a equipe da Coordenadoria Geral de Administração que esteve envolvida nesse processo de mudança. Também enaltecer aqui a importância da realização da sessão pelo colegiado na última semana e a participação popular significativa naquele encontro. Destacar ainda, dentre os informes da presidência, com agradecimento aqui à ouvidora-geral da Defensoria Pública, Camila Max, pela realização que tivemos ontem de um debate, de uma reunião, para discutir o atendimento a policiais, a profissionais da segurança pública e o atendimento a vítimas de violência. Essa reunião foi realizada por provocação da Ouvidoria Geral, contou também com a participação de movimentos sociais, de diversas entidades, de representantes do Conselho Consultivo da Defensoria Pública. Houve uma série de apontamentos para reflexão da Defensoria Pública Geral, também houve essa oportunidade da Defensoria Geral, e pude acompanhar junto com o nosso Defensor Geral também esse encontro, de propiciar, né, assim como houve na última sessão do Conselho Superior, um debate, uma apresentação, né, das razões, do contexto pelo qual, né, a notícia que foi divulgada
na última semana, no convênio que foi divulgado, o contexto de elaboração, o contexto legislativo anterior, e falo aqui como ex-assessor parlamentar da Defensoria Pública, que pude acompanhar longamente, né, desde o processo de apresentação do projeto anticrime, as discussões e debates sobre a previsão da excludente de ilicitude para atuação estatal, posteriormente as mudanças legislativas que implicaram a Defensoria Pública nesse processo, o veto presidencial e depois a rejeição desse veto, todo um contexto que desde 2019 faz com que processos que envolvem agentes de segurança pública tenham um rito diferenciado, né, assegurando a lei, a partir então dessa iniciativa do Legislativo Federal, a previsão do direito de defesa aos profissionais da segurança pública, inclusive no inquérito policial, num recorte específico de casos. Acho que foi uma oportunidade muito significativa, Camila, agradeço mais uma vez, tanto para destacar que o convênio não traz uma inovação, na verdade, a lei, né, já vem sendo aplicada, tem até casos emblemáticos, né, aqui quem acompanha, por exemplo, o caso de Paraisópolis, em que a Defensoria atua e tem uma atuação brilhante dos núcleos especializados, a Defensoria Geral também acompanhou, muito ativa na questão relativa às indenizações, à reparação de danos, mas o caso de Paraisópolis é emblemático do quanto a lei já vem sendo aplicada, porque em Paraisópolis a Defensoria não só atuou pelas vítimas, como atuou por policiais na fase do inquérito policial, isso pela própria iniciativa da unidade júri que foi provocada, como hoje tem atuação ainda por policiais que não contrataram advogados. Me parece que nesse momento essa atuação naquele processo se dá a partir de profissionais conveniados. Mas, dito isso, agradeço, Camila, tem uma série de encaminhamentos, também uma análise, uma manifestação, um parecer que o Conselho Consultivo da Ouvidoria trará, inclusive, para que a Defensoria Pública Geral faça com a maior brevidade possível uma devolutiva em relação às provocações da sociedade civil, agradecendo aqui também a todas as pessoas que compuseram a reunião, que participaram, que fizeram falas, todas elas muito importantes, simbólicas e que significam muito aqui para a reflexão da Defensoria Pública Geral. Nesse sentido, destacar ainda a participação da coordenadora auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, Letícia Velar, que na segunda-feira assume coordenação auxiliar no Núcleo da Infância e Juventude, que representou, então, ambos os núcleos especializados nesse encontro. Destacar, por fim, conselheiros e conselheiras, ainda em relação a esse tema, que nos próximos dias, após aqui também uma divulgação e um ajuste com os núcleos, a ouvidoria geral e outros atores envolvidos, será divulgado o edital, né, para contratação de entidade parceira para a viabilização do projeto Rede Apoia, esse edital bastante esperado, fruto de um intenso debate aqui com núcleos especializados, com sociedade civil e com uma emenda parlamentar que foi recebida da Defensoria numa atuação em conjunto com o Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes e com a Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, apenas divulgar aqui no Diário Oficial nos próximos dias. Esse material será disponibilizado, então, para a contratação de entidade parceira, nos termos das demais contratações já realizadas pela assessoria de convênios. Para finalizar, então, destacar ainda que o Comitê de Precedentes Qualificados emitiu sugestões de atuação nas áreas criminal, civil, de infância. Nas 2 últimas semanas, por meio da comunicação institucional, o Comitê de Precedentes Qualificados emitiu esses comunicados com sugestões de atuação nessas áreas. Na seara criminal foram divulgados modelos de peça para o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando o benefício tivesse sido negado ao acusado em razão de inquéritos ou ações penais em andamento. Nas áreas civil e infância, foi expedida diretriz de atuação, além de modelos de peça no tocante à competência da Justiça Estadual para as ações envolvendo o tema direito à saúde. O tema 793 do Supremo Tribunal Federal tem sido objeto de intensa atuação institucional pelos núcleos especializados, pela Defensoria Pública Geral, assessoria civil, com vistas, né, a propiciar uma maior reflexão sobre esse tema e evidenciar os impactos para os usuários da Defensoria Pública, notadamente nas ações de medicamento, um impacto muito significativo com o eventual deslocamento de competência desses casos da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Parabenizar aqui, em especial, o Núcleo de Segunda Instância, Tribunais Superiores, inclusive também aqui o Defensor Público Júlio Groens, que tem ficado também à frente dessa atividade, mas toda a equipe, a doutora Luciana Jordão, o doutor João Felipe Belém e os colegas de Brasília, Rafael Munerati e Fernando Mores, pelo empenho e dedicação que vem empregando no Comitê de Precedentes Qualificados e que seguramente enaltece
aqui o trabalho da Defensoria Pública, o trabalho estratégico nos tribunais superiores. Dito isso, e com perdão aqui por falar muito rápido, eu já queria passar para a Secretaria, Sara, consultá-la se tem hoje comunicações da Secretaria. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. A Secretaria do Conselho comunica as férias do Dr. Luiz Felipe, que está em férias até o dia 3 de agosto. É isso. Muito obrigado, Sara. Bom dia, bom trabalho. De imediato, então, já passar aqui na sequência, é um momento aberto por vídeo. Informo aos conselheiros e conselheiras que nessa oportunidade nós tivemos 3 inscrições. A primeira delas, do defensor público coordenador do Núcleo Especializado de Instituição Carcerária, a quem cumprimento, dou um bom dia, bem-vindo, o colega Leonardo Biagione de Lima, com a palavra. Tá no mudo, Leonardo. Pedia. Agora foi. Obrigado. Olá, todos estão me ouvindo? Bom, primeiramente, bom dia a todas e todos. Bom dia, conselheiros. Gostaria aqui de iniciar dizendo que é meu último dia na coordenação aqui do Núcleo de Situação Carcerária. Então, quero brevemente agradecer o Matheus e o Thiago, que dividiram comigo esse período na coordenação, esses últimos 5 anos. Os oficiais, agentes e estagiários também que façam em nome do Pacelli, que está aqui também presente hoje. Agradecer os membros do Núcleo de Situação Carcerária, que fizeram ser possíveis diversas atividades, sobretudo as inspeções nas prisões, tirando aí da invisibilidade o que ocorre atrás das grades. E, por fim, aos movimentos e entidades que estiveram conosco durante esse período. Sobretudo aqui, citar Amparar, a FAP, Pastoral Carcerária, Frente pelo Desencarceramento, Conectas, TTC, IDDD, IBCCRIM e o Justa. Relembrar aqui que há 5 anos, quando a gente entrava na coordenação, a Defensoria passava por um momento de abalo democrático também, conforme está ocorrendo hoje, com a ruptura de diversas entidades. Felizmente, no NESC, a gente conseguiu recompor alguns laços que estavam rompidos, e caminhar sempre junto com a sociedade civil, tentando colocar as associações sempre como protagonistas, pois, no nosso entender, na missão institucional da Defensoria, esses sempre foram seus lugares. Hoje, infelizmente, o que eu observo na Defensoria é exatamente o contrário. E, para mim, talvez o capítulo mais triste da história. A celebração de um convênio que garante atuação para policiais, que não fazemos para o público em geral, negros, pobres, marginalizados, selecionados e estigmatizados pelos próprios atores que a Defensoria agora dá prioridade no atendimento, para mim, é inaceitável. E o Florisvaldo não está aqui, mas estou vendo, parece que o Rafael Pitanga. Queria dizer que não adianta, Rafael, Florisvaldo, dizer que há previsão legal para isso. Nós sabemos disso. Os movimentos também sabem disso. Ocorre que há diversas outras normativas que determinam uma série de atuação na instituição, como a própria atuação em inquérito policial para toda a população, atendimento das pessoas vítimas de violência institucional, estarmos presentes em todas as comarcas, realizar a inspeção pelo menos uma vez no ano em cada unidade prisional. Todas não fazemos. E não fazemos porque não temos estrutura, de fato, para isso. E temos que reconhecer isso. Então, quando não fazemos várias atividades, inclusive várias vindo de propostas da Conferência Estadual, propostas essas da sociedade civil, e passamos então a realizar uma defesa ampla de policiais, que o público em geral não recebe, a mensagem é muito clara. Assim, pedimos a você, Rafael, Florisvaldo, por favor, não subestimem as suas e as nossas inteligências. Um discurso de que foi celebrado o convênio porque existe uma lei. A sociedade, a defensoria, a ouvidoria, todo mundo está esperando uma resposta objetiva. Florisvaldo disse que não estava comprometido com o erro na semana passada, o que foi muito bom. Fico alegre em ouvir isso. Então, a gente quer ouvir de vocês se esse convênio será ou não desfeito. Acho que a gente merece essa resposta. E, em caso positivo, eu tenho certeza que toda a instituição estará junta para minorar os danos causados a partir quando se desfizer, se desfizer esse convênio, porque acredito que esse é o único caminho a ser realizado nesse momento.
A manutenção de um convênio nesses termos, infelizmente, nos levará a um caminho sem retorno de credibilidade, acredito aqui. E também acho que isso não vai ser aceito, pelo que me parece, por grande parte da carreira, da sociedade e eventuais medidas, inclusive judiciais, para tentar romper esse convênio, eu acho que serão mais desgastantes e muito mais expostos para a instituição. Então, espero encarecidamente, falo isso como último dia da coordenação aqui do núcleo, agradeço a administração, agradeço aos conselheiros por todo esse período que a gente teve aqui na coordenação e, sinceramente, eu espero hoje uma sinalização positiva para a gente retomar os rumos democráticos da instituição, os rumos democráticos da Defensoria, novamente em parceria com a sociedade civil, voltando a atenção para o nosso público que é cotidianamente marginalizado e violentado. Muito obrigado, conselheiros, conselheiras, presidente. Obrigado, agradecer aqui ao defensor público Leonardo Biagione de Lima, em seu nome aqui cumprimentar também os demais coordenadores do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, Tiago Cury, também o colega hoje que está na coordenação do Núcleo Especializado, a defensora pública Mariana Borgherese de Lima, que assumirá em breve, né, a coordenação do núcleo. Vou deixar para fazer considerações acerca do tema, do mérito trazido aqui pelo colega, e agradeço aqui pela fala do colega Leonardo Biagione de Lima, após a segunda fala, aqui já cumprimentando, dando boas-vindas à sessão, a senhora Marisa Pfefferman, da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Eu não sei se ela já me ouve, ontem a Marisa esteve na reunião, mas precisou sair por conta de um compromisso ligado à pauta aqui, então fico feliz de ter a oportunidade de ouvi-la também nesse momento. Consulto, você me escuta, Marisa? Sim. Então, bom dia, já vou passar a palavra. Eu acho que eu vejo aqui a inscrição também da Viviane Balbuglio, então já faço esse registro e passo a palavra. Bom dia, é uma pena não estarmos presentes, né, nesse momento tão explícito, né, onde a Defensoria, nós somos a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, é um movimento social que busca justamente garantir os direitos contra esses policiais, esse Estado que executa, que genocida, que, na verdade, impossibilita essas pessoas de terem a Defensoria e uma forma de resistir. A Defensoria, sim, sempre foi o nosso parceiro. A Defensoria foi uma conquista da população numa perspectiva justamente de garantir os direitos sociais para a sociedade. E a gente vem aqui, e infelizmente, nós não pudemos, ontem já pudemos trabalhar isso de outra forma, mas a gente vem aqui trazer para vocês uma situação bem objetiva, de que lado que a Defensoria vai estar a partir de agora. De que lado uma briga que nós tivemos durante muitos anos para garantir os senhores, que realmente durante todo esse tempo mostraram que estavam do nosso lado, qual é o lado que a Defensoria vai estar a partir de agora? É do lado das pessoas que executam os nossos, os jovens, negros e pobres das quebradas, as mulheres que não têm nenhum direito, os indígenas, a questão da habitação, ou do lado de um Estado que é justamente da execução. Nós tivemos a possibilidade, com pessoas que vivem de uma forma super forte, mães, familiares que vivem essa situação de execução, que puderam trazer e perguntar para o defensor geral de que lado que vocês estão. Não dá para o movimento social estar junto com um espaço que nem a Defensoria, uma instituição que justamente defende esse grupo. Sim, existe o direito da defesa total, mas existe a isonomia. Todos têm direito. Por que privilegiar um em detrimento do outro? Por que agora eu tive que sair por causa de uma execução que aconteceu ontem? Hoje eu já estava com outra mãe de uma outra execução. E aí, o que eu falo para ela? Olha, você não tem defensor, porque o defensor que podia te ajudar está defendendo os políticos que mataram seus filhos. Me fala qual é a posição. Eu entendo que todos os senhores, o senhor Eduardo, que eu estou vendo aqui, né? O senhor Rafael, o doutor Leonardo, o Luiz Felipe, a Camila, que é a nossa parceira, o doutor Rafael, que tenho certeza de que lado vocês estão.
de que lado nós estamos. Estamos vivendo um momento onde o fascismo, a impossibilidade dos direitos se expressa em todos os momentos, não só estadual como nacionalmente. É o momento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo demonstrar que sim, vamos garantir o direito à população pobre, da população totalmente vulnerabilizada. É o momento de decidir. Não dá mais para a gente discutir. A gente pergunta, tem várias questões da Defensoria, o doutor Rafael sabe muito bem o quanto que a gente discute, tem falado, tem discutido, tem várias questões. Não tem defensor suficiente para atender tudo que a gente precisa. Não tem. E agora vai ter o quê? O que a gente vai fazer? Então, na verdade, nós vemos aqui com uma posição de que esse convênio ele tem que ser revogado. Não tem discussão, não tem... Por quê? Porque queremos isonomia. Todo mundo tem direito à defesa, tanto o policial quanto qualquer outra pessoa. Então, na verdade, quando a gente traz isso, a gente traz, primeiro, que vocês estão ferindo, e eu não sou advogada, sou uma psicóloga, apesar de ser doutora, vocês estão ferindo justamente esse negócio, é inconstitucional. Aí vocês vão falar, tem uma lei nacional que tem a ver justamente... Gente, nós também não estamos discutindo, nós estamos falando com parceiros. A nossa posição, enquanto rede de proteção e resistência contra o genocídio, é vir aqui dizer para vocês, vocês, até agora, são os nossos parceiros, no sentido de tentar garantir a defesa. Vocês, até agora, foram as pessoas com críticas, com questões, é o Estado que minimamente a gente pode confiar. A pergunta que eu faço para os senhores, podemos ainda confiar? É desse lado que vocês vão estar? Ou vocês vão decidir que não, a gente vai deixar a população e vamos sim estar do outro lado? Eu agradeço a atenção, eu vou dar... Teríamos 1000 casos para falar, hoje nós estamos atendendo. Mais de 100 casos de execução, e fora a questão que eu nem vou discutir, que é a questão do inquérito. Nós não temos ninguém para trabalhar na perspectiva da delegacia, no caso dos forjados. Então, assim, queremos a pergunta. Quer dizer, não temos outra perspectiva a não ser revoga-se já ou não temos mais o que discutir. Obrigada, eu vou pedir para que Viviane continue Bom dia, eu estou falando aqui em nome da Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo e pela Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas. A nossa fala é bem no sentido do que a Marisa trouxe, e que, assim, a gente se surpreende, mas não muito, né, com essa decisão da Defensoria. E o que a gente está demandando é o fim desse convênio. E por que eu falo que a gente não está se surpreendendo? Porque, assim como a gente trouxe na última sessão, a Defensoria Pública tem mostrado sinais de desmonte, né? E aí, de novo, eu vou trazer para essa sessão a demissão da funcionária do Mães em Cárcere, a Michele. A gente ainda não tem, né, notícias de como que o Mães em Cárcere está se estruturando, a gente não sabe nem o que isso significa. A gente vê um desmonte da política de atendimento a presos provisórios. A gente não vê a Defensoria fazendo nada sobre as pessoas que estão na madrugada indo assinar no fórum da Barra Funda. A gente ouve não parar todo dia as pessoas que saem 3h30 da casa delas e ficam plantadas na fila do TJ de São Paulo para conseguir assinar a carteirinha. E tem um monte de outras situações acontecendo. Então, se hoje a gente não dá conta do que está acontecendo, da demanda de hoje, por que vocês querem atender policial? Né? Por que as mães, né? Por que os familiares, as pessoas que saem da prisão não são uma prioridade para a Defensoria? E outra coisa, esse é o espaço que a gente está aqui, é o único espaço que a gente tem para poder falar, né? Para estar presente. E hoje a gente chegou aqui com uma dificuldade, inclusive, de subir para o presencial. A gente está aqui com uma doideira, assim, porque estão os conselheiros no próprio computador, não está sendo transmitida a sessão ao vivo aqui para o público. É uma vergonha também não ter essa sessão, a sessão não está acontecendo de uma forma presencial. A gente quase não conseguiu falar por conta de um atraso de 5 minutos na inscrição. Então, isso não é uma abertura para a sociedade civil. Então, assim, a gente conseguiu agora negociando essa abertura de fala. E tem gente aqui para falar e não vai conseguir, né? Vocês não estão dispostos a, de fato, ouvir as pessoas. Então, assim, a gente quer fazer essa pontuação e dizer que não tem outro caminho que não seja a suspensão desse convênio e que a Defensoria, de fato, se posicione sobre toda essa desestruturação que está acontecendo nesse momento. É isso, obrigada.
Obrigado, agradecer aqui, parabenizar pela fala, tanto a Viviane quanto a Marisa. Acho que como pude sucintamente aqui trazer na fala inicial, nas comunicações da presidência e aqui em resposta também ao defensor público coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, quem mais uma vez cumprimento pela fala. Acho que destacar a relevância dessas reflexões, a relevância dessas provocações, agradecer aqui pelas provocações, mais uma vez aqui a partir da reunião de ontem, né, a Ouvidoria Geral vai fazer também uma ata, um indicativo aqui em relação à temática a temática do encontro, todas as provocações que vieram, também a Defensoria Pública Geral tomou nota para que possamos responder. Acho que os temas que foram trazidos hoje estão muito ligados aqui, né, provocações que vieram, Camila, em grande medida aqui, tanto de mães, de pessoas que foram mortas por agentes estatais, de movimentos representativos, de diversas entidades e pessoas que compõem o Conselho Consultivo da Ouvidoria, de modo que seguramente aqui essas provocações são importantes. Alguns dos temas que vieram, né, acho que tem... Desculpa. Pela ordem. Pois não, conselheiro. Tem uma pessoa esperando aqui para falar, e acho que tem que terminarmos aqui o momento aberto para Vossa Excelência retomar a palavra e poder encerrar o momento aberto. A gente tem o hábito, conselheiro Rafael Português, de fazer uma resposta, porque tem outras inscrições. O próximo inscrito que tinha aqui na lista de quem se inscreveu de maneira regimental era o representante da Associação de Servidores e Servidoras. A gente tem o hábito de responder as falas como uma devolutiva em relação ao que as pessoas trazem. Isso, ao final do momento aberto. Entendi. Em geral é relacionado aos temas, mas consulto aqui até a secretaria quem que vai ser a próxima pessoa a utilizar a fala para que eu possa apresentar aqui. Ele pode se apresentar, presidente, aí a gente já facilita aqui. Conselheiro Rafael Português, só vou pedir gentileza aqui, da gente poder seguir a sessão. Mas nós estamos seguindo, presidente, nós estamos pedindo tudo bem, só... conselheiro Rafael Português, se o conselheiro quiser presidir a sessão, eu peço desculpa, eu só estou organizando os trabalhos com a secretaria. Não estou querendo presidir, presidente, então, mas também favor, o senhor não pode impedir que eu peça aqui. Você pode pedir, mas... Isso. Então, o senhor não pode me intimidar no sentido de dizer que eu não posso aqui levantar alguma questão, estou levantando uma questão técnica e deve ser respondido. Estou pedindo para que a gente siga a ordem. A antiga sessão, na última sessão em Santos, nós ouvimos todas as pessoas no momento aberto, né? Deixamos fluir e ao final o DPG, o Defensor Público Geral respondeu o que eu estou pedindo para seguirmos a mesma rotina, dessa forma. Só destacar, conselheiro Rafael Português, aqui agradeço as suas ponderações, que na presidência, habitualmente, e isso não é uma novidade, porque eu já estive aqui com os conselheiros e conselheiras, há uma praxe de juntar as respostas à fala em prestígio a elas na ordem e na sequência que vem dos temas. Por esse motivo, por exemplo, em relação à fala do conselheiro, do defensor público coordenador, do NESC, o defensor Leonardo Biagione, não fiz as considerações, porque na sequência, a inscrição que havia sido feita regimentalmente traria o mesmo tema, que foi exatamente o que aconteceu na unidade de Santos. Naturalmente, as falas da presidência aqui, e busco sempre ser breve nelas, até para prestigiar as falas dos conselheiros que vêm na sequência, elas têm por objetivo dar uma resposta da presidência, manifestar, considerar a oitiva, né, que é feita em relação aos temas que são trazidos. Essa fala vem porque nas inscrições que eu recebi da secretaria, e que, aliás, todos os conselheiros e conselheiras receberam, aparentemente na sequência, abordaríamos outros temas. Então, eu consulto aqui para que possa compreender e organizar os trabalhos da secretaria em relação à próxima inscrição, porque a própria secretaria, segundo consta aqui no chat, não tem notícia, né, da próxima inscrição. Então, eu vou consultar, eu não sei como que está no apoio, mas vejo que o Bruno está ali e poderá falar posteriormente. Então, eu não sei quem que está na tela. Eu vou pedir para o senhor se apresentar aqui. O senhor nos escuta? Escuto. Bom dia para todo mundo. É isso, né? A gente está de novo aqui, nesse momento aberto e tentando entender o quanto ele é aberto, né? Diante de todas as situações que são colocadas, simplesmente para a gente poder, nesse momento, falar algo, né? Diante dessas situações ocorridas enquanto sociedade civil,
né? Hoje eu vim aqui pensando bastante sobre esse lugar da defensoria, né? Deixa eu me apresentar, eu sou o Fábio Pereira, faço parte da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas, e estamos aqui, né, diante das situações que têm se levantado sobre os rumos que a defensoria tem tomado. E hoje eu acordei, né, fui fazer meu café, fiquei pensando, falei, né, vou lá no Momento Aberto de novo. E é isso, o senhor Rafael Pitanga, né? A gente não tá vindo aqui. Tá travado? Será que Travou? Vocês estão me ouvindo? Não, acho que não. Estamos ouvindo bem o senhor. Ah, então, a gente aqui não veio, acho que, trazer reflexões, a gente não veio aqui ponderar algumas situações, provocações, a gente não veio fazer nada disso aqui, cara. A gente veio, de fato, perguntar para vocês qual que é o papel da defensoria e qual lugar a defensoria vai se colocar nesse momento da história, né? Porque hoje eu vim para cá pensando, né? E até assim eu fiquei meio que brincando com as letras da DPE, né? Eu falei, agora será que agora vamos ter uma defensoria da Polícia de Estado? E eu acho isso bem preocupante diante das situações que a gente sabe que acometem as pessoas que buscam a defensoria pública. A Defensoria Pública, diferente do Tribunal de Justiça, diferente do Ministério Público, ela tem de ser um espaço que, de fato, possa acolher a população em vulnerabilidade social, né? E é dessa forma que a gente trabalha, né? A gente é da Amparar. Quando as pessoas vão buscar alguma assistência jurídica, a gente encaminha para a Defensoria Pública. E aí eu fico pensando como vai ser difícil fazer esse movimento a partir do momento que esse convênio for aprovado, e nós esperamos que não, né? Mas acho que os trâmites já estão se desenhando para isso. Como vai ser difícil para essas pessoas serem atendidas se a gente entende também que tem uma demanda, e essa demanda é gigante das situações que os policiais podem trazer para a defensoria, e quanto isso vai precarizar ainda mais o trabalho da defensoria, o trabalho dos senhores, né? A gente deveria estar aqui discutindo o aumento de defensores para poderem fazer as inspeções nas unidades prisionais. Era isso que a gente deveria estar discutindo aqui. A gente tem um núcleo especializado em situação carcerária que não consegue responder à demanda, que é de uma visita a cada unidade prisional por ano. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso, sabe? A gente precisa de mais defensores para poder fazer as inspeções, a gente precisa de mais gente da defensoria comprometida, de fato, com aquilo que é a proposta da defensoria. A defensoria, ela surge com uma proposta e ela está se caminhando para um outro lugar. E aí a gente tá aqui e a gente, de verdade, a gente não está aqui para fazer reflexão, a gente não está aqui para fazer suspensão do cotidiano, a gente está aqui para perguntar para os senhores qual é o lugar que a defensoria vai ocupar nesse momento da história. É isso que a gente quer entender, porque a partir disso, quando vocês tiverem a hombridade de falar para nós qual que é, de fato, o posicionamento da Defensoria Pública, a gente rompe, a gente não tem problema nenhum, a gente vai continuar sendo movimento, a gente vai continuar reivindicando o direito à nossa vida. Nós somos movimentos que reivindicamos direitos às nossas vidas. E não vai ser um espaço institucional que vai limitar a nossa ação, a nossa atuação. Então, a gente vai continuar caminhando, mas a gente espera muito que a gente possa continuar contando com vocês e com alguns de vocês, porque não é toda a defensoria que, de fato, está comprometida com a luta dos movimentos, daqueles que construíram esse espaço. Esse espaço só existe porque os movimentos construíram. Se existem os defensores, é porque os movimentos lutaram. Se existe uma defensoria em São Paulo, é porque movimentos lutaram para que isso acontecesse. E a gente não vai perder esse espaço, porque a gente não tem espaço nenhum para poder reivindicar as nossas lutas e os nossos direitos. Muito obrigado. Obrigado, queria agradecê-lo. A palavra aqui ao representante da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública, coordenador dessa associação, Bruno Gozzi. Bom dia, com a palavra. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Como na última sessão, né, em Santos, com as falas do Momento Aberto, eu tinha ficado bastante emocionado, foi uma fala bastante complicada para mim. Hoje também me causa uma consternação aqui para minha fala, né, um sentimento
bastante complicado por conta das questões envolvendo todo o assunto, mas acho que aqui o tratamento dado às pessoas que vêm para o momento aberto também foi bastante complicado aqui no sentido da burocratização, né? Eu vejo as pessoas precisam trabalhar aqui, precisam cumprir as normativas, né? Mas acho que essa flexibilização ela tem que partir, né, da administração, tem que partir da presidência, para entender que os movimentos sociais eles precisam vir aqui falar e não dá para a gente por 5 minutos, 2, 3 minutos, algum tempinho assim, não poder colocar para uma pessoa que vem aqui falar com a Defensoria Pública, só tem esse espaço, acabar não podendo se inscrever, né? Eu até estava disposto aqui, falei com o Fábio da Amparar aqui, estava disposto a ceder, inclusive, a minha fala da associação para ele, né? Se ele não pudesse falar, quer dizer, a gente ia prejudicar a fala de toda uma categoria por conta de uma pequena burocratização. Então, eu faço esse alerta aqui para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Claro, precisa haver um limite, obviamente, ninguém vai poder chegar aqui a qualquer momento fazer a inscrição, mas eu acho que a razoabilidade também é importante. Bom, eu queria corroborar também com a fala aqui, uma questão que o Fábio trouxe sobre a necessidade da gente estar discutindo, né, a expansão da defensoria, aumento de número de defensores. Eu faço acréscimo aqui também ao número de servidoras que a gente precisa muito para poder fazer frente a essas demandas que a sociedade civil traz aqui, né? A Associação dos Servidores e Servidoras já se manifestou contrariamente a esse convênio, a essa atuação, né? A gente não entende que é uma atuação que tem ligação realmente com a missão da Defensoria Pública, muito embora haja o direito de defesa para todos e todas, né? A gente entende também que, diante das limitações que a Defensoria Pública naturalmente tem, essa não deveria ser uma prioridade, é o que está sendo colocado. Para os servidores e servidoras da Defensoria Pública, isso é bastante complicado também, porque a gente precisa denegar atendimento a todo momento, né? A gente precisa falar muitas vezes para uma mãe, muitas vezes para uma pessoa que está passando necessidade, que está passando dificuldade. A gente tem que trazer a notícia para essa pessoa de que ela não vai ser atendida, muitas vezes por valores pequenos também, como aqui aconteceu a questão de alguns minutinhos para inscrição, né? Também existem as denegações por pequenos valores ali acima da métrica que nós estabelecemos, né? E a gente não atende e sabe que não podemos atender porque nós não temos pessoas e não temos estrutura suficiente para poder atender todas essas pessoas. E agora a gente está absorvendo, né, uma demanda que, na nossa visão, nada tem a ver com a missão da Defensoria Pública e com o que a Defensoria Pública representa. Eu espero que todos e todas aqui, os conselheiros, conselheiras, a administração superior, todos e todas que nos assistem aí, que são membros, são servidores da Defensoria Pública, né, que entendam essa posição dos movimentos sociais. Para mim, foi, como eu disse aqui, né, na última sessão, para mim foi bastante tocante. Eu acho que, e hoje também está sendo, né, eu acho que para quem tem Defensoria Pública no sangue, para quem ama a Defensoria Pública, está sendo uma época bastante complicada, né, de fazer parte da instituição. Realmente, a gente tem as nossas pautas, né? Agora está terminando minha fala aqui, eu preciso trazer, claro, assim, é complicado porque, assim, a gente, as pautas dos servidores e servidoras, a gente também tem sentido, né, um retardamento, uma dificuldade nos avanços das nossas pautas, né? Então, assim, todos sabem aqui quais são as pautas dos servidores e servidoras, quais são as questões que nós temos. Eu já falo disso há anos no Momento Aberto, né? E a gente não está sentindo de verdade uma movimentação adequada para essas questões, né? Então, assim, eu não vou aqui ficar repetindo as pautas, eu acho que todos já têm ciência, né? Mas a gente precisa, nós temos uma reunião marcada com o Defensor Público Geral, e a gente espera que nessa reunião a gente consiga perceber avanços, né, para a categoria de servidores e servidoras e que reflitam também numa melhoria do atendimento à população que vem aqui, né, e que está bastante consternada com a Defensoria Pública. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, Bruno. Agradecer aqui também sua manifestação.
Em relação ao ponto que o Bruno, coordenador da associação, trouxe, acho que até em prestígio às servidoras e à equipe da Secretaria do Conselho, no fundo a equipe cumpre o regimento do próprio Conselho Superior e busca aqui aplicar as regras. Depois vou até conversar com a Secretaria para entender se houve, de quem houve alguma determinação no sentido contrário às diretrizes aqui fixadas pelo próprio colegiado, né, em relação às inscrições. Agora, claro, não há nenhuma orientação da Defensoria Geral e, naturalmente, já encaminhamos mensagens aqui para entender as questões relacionadas à dificuldade de acesso. Há um controle de acesso ao prédio, mas não há nenhuma restrição de acesso, e a ideia, né, inclusive com as divulgações que vêm sendo feitas, é que possamos divulgar e viabilizar cada vez mais participações no momento aberto da Defensoria Pública, um tema que é objeto de reflexão, debate do colegiado, que seguramente também seguirá avançando aqui conjuntamente nesse Conselho Superior. Em relação à temática trazida aqui nas falas, agradeço mais uma vez, reforço o que vinha falando em relação a tratar-se de tema, né, que avançará aqui a partir também da provocação da Ouvidoria Geral, que ampliou esse debate não só para o seu Conselho Consultivo, mas para todas as entidades, instituições e pessoas que quiseram e puderam participar. Acho que a Defensoria Pública Geral trouxe já ponderações na última sessão, também ontem na reunião, em relação a uma autocrítica relativa à forma, a eventualmente ter dimensionado de maneira inferior, adequado o impacto que poderia ter essa iniciativa, até para propiciar esse diálogo anterior, né? Mas seguramente aqui continuaremos, e agradeço mais uma vez a todos os movimentos, não só aqueles que vieram ontem, as pessoas que vieram ontem, mas também as pessoas que participaram hoje, de fora e de dentro da instituição, contribuindo para as reflexões sobre esse tema. Então, no mais, aqui sendo mais uma vez mais breve nesse ponto, para propiciar a fala dos demais conselheiros e conselheiras, mas também agradecer ao Bruno. Ontem tivemos a oportunidade de encontrar a Marina no prédio, também seguiremos nas temáticas relativas aos direitos e aos avanços para a categoria de servidores e servidoras, já tivemos avanços importantes, mas há espaço seguramente, né, para propiciar melhores condições de trabalho e de carreira aqui para ambas as categorias da instituição, e esse debate seguirá de maneira oportuna com as associações e propriamente também com cada uma dessas categorias. Dito isso, ficam abertas aqui as inscrições para os conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos. Primeiro inscrito é o conselheiro Alan Ramalho. Bom dia, Alan, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Primeiro, cumprimentar a presidência, todos os conselheiros e conselheiras. Bom, como já adiantado pelo presidente, né, 3 conselheiros e uma conselheira estão acompanhando a sessão de forma remota, mas aqui do prédio da Boa Vista, né? Primeiro, é uma honra sentar pela primeira vez nessa cadeira, diante do privilégio das sessões virtuais, das presenciais, né, embora Santos tenha sido a primeira sessão presencial. Bom, alguns temas, né? Eu acho que uma questão importante de ter comparecido presencialmente aqui hoje é ter visto como está funcionando o momento aberto presencial, né? Eu acho que também é importante que os conselheiros e conselheiras também tenham essa experiência, né? Porque muito dessa abertura desse espaço foi também uma demanda de conselheiros e conselheiras e um consenso do Conselho e um acolhimento por parte da administração superior, especialmente da Defensoria Pública Geral, né? Eu acho que a abertura da oportunidade de forma formal é importante, mas ela precisa ser cada vez mais potencializada, né? A gente já tinha chamado a atenção para a questão da comunicação. A comunicação da Defensoria fez postagens essa semana nas redes sociais, então também parabenizar pelo uso, né, das redes sociais, que são um instrumento potente também de difundir essa possibilidade, mas também cabe ao Conselho Superior, e aqui, bom, coube a nós, né, por estar no momento presencialmente, né, também fiscalizar, né, o cumprimento do regimento e as decisões do Conselho. E, de fato, um primeiro ponto que a gente observou, que eu acho que pode ser objeto de melhoria, é a questão da burocratização do acesso ao prédio, né? Eu acho que a gente precisa ter uma comunicação melhor aqui
também para que as pessoas sejam acolhidas, né, sejam direcionadas, enfim, ao espaço em que utilizarão o computador, né? Inclusive, isso se estende até ao acesso de defensores e defensoras coordenadores de núcleos especializados que também tiveram dificuldade de acessar a sala da sessão do Conselho na data de hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, especialmente a gestão, refinar um pouco as orientações à recepção das pessoas e dos defensores. Existem pessoas que vêm acompanhar outras pessoas, né? Então, o momento aberto não é apenas da pessoa que fala, né? Mas muitas vezes a resposta da defensoria. E nesse tocante também, a gente pode observar que o sistema de som daqui não é muito bom, né? O som vem do computador que as próprias pessoas falam, mas elas estão afastadas muitas vezes na plateia ali, né? Então, acho que como uma sugestão, né? Talvez, né? Como a gente fez em Santos, talvez projetar os conselheiros na tela, né, uma tela aqui que a gente tem, né, por meio do projetor, e melhorar o sistema de som, né, para que as pessoas possam ouvir, inclusive, a devolutiva da presidência quanto às demandas que são apresentadas. Né? Acho que os outros conselheiros que estão aqui podem falar de outras dimensões e outras questões, mas essas são as que eu observei, né, o sistema de som, a transmissão e uma melhor orientação das pessoas para acolher dos funcionários, profissionais da defensoria, para acolher as pessoas que vêm utilizar o momento aberto. Acho que a gente vem numa segunda sessão de falas muito fortes da sociedade civil, né, que também tem a potencialidade de nos fazer refletir sobre, enfim, sobre políticas institucionais e sobre atos da defensoria. Há uma demanda muito clara pela revogação do convênio, que eu acho que precisa ser estudada, né, eu acho que o Conselho Consultivo, como já informado pela senhora ouvidora, também vai apresentar uma manifestação. Estou muito ansioso para também ver essa manifestação, de com certeza será de muita qualidade, né, tecnicamente, porque o Conselho Consultivo da Ouvidoria é formado por pessoas, né, de extremo reconhecimento quanto à competência nas suas diversas áreas. Então, de fato, será um estudo muito potente, tenho certeza, mas também as manifestações continuamente apresentadas, né, da sociedade civil em Santos e nesse momento. Eu também concordo com o Leonardo Biagioni, né, que não convence muito o argumento de que está previsto em lei, né, porque muitas coisas estão previstas em lei e a defensoria não dá conta de tudo isso. Acho que sim, é uma questão de escolha da defensoria, não é uma decisão apenas vinculada a uma lei, a um dispositivo legal, né, houve uma escolha de se fazer um convênio para atendimento dessa demanda específica, embora seja importante a previsão legal, existem tantas outras que não são atendidas pela defensoria pela sua falta de capacidade de absorção. Então, também não me convence também o argumento da previsão em lei. Eu acho que é um pouco mais profundo que isso, né? Existem um conjunto de decisões tomadas para além do acolhimento e do atendimento do dispositivo legal, mas me preocupa, inclusive, né, esses recados da sociedade civil, inclusive para um potencial rompimento em determinados espectros do relacionamento da sociedade civil com a defensoria, especialmente dos movimentos anticarcerários e também de atendimento às vítimas de Estado e da letalidade policial. Então, pela segunda vez, nós ouvimos isso numa sessão do Conselho, isso é muito preocupante, né, e deve ser levado com a devida seriedade, né, para uma resposta à sociedade civil, para além do argumento do acolhimento do dispositivo legal, né. Então, seriam essas minhas considerações, agradeço, devolvo a palavra. Obrigado, conselheiro Alan. O próximo inscrito é o conselheiro Luiz Felipe Rufino. Bom dia, Rufino, com a palavra. Bom dia, obrigado, presidente. Bom dia a todas e todos. Eu só tenho alguns informes breves aqui da associação. Nessa semana, nós finalizamos as reuniões com cada uma das diretorias. Né, esse mês de julho, nós fizemos, né, reuniões para debater os projetos para esse começo de biênio, com cada uma das diretorias. Vamos finalizar com a diretoria jurídica, uma reunião na segunda-feira, e na terça-feira faremos uma reunião geral da diretoria, nossa primeira reunião geral, para definir os projetos para esse início de biênio, né, para os próximos meses aqui da associação.
Na data de ontem também nós fizemos, eu, o Galate e a Jordana, fizemos uma visita de cortesia à sede da APESP, né? Fomos recebidos pelo presidente, pelo Fabrício de Lima Pieron, pelo secretário-geral José Luiz Souza de Moraes e pela diretora financeira Mônica Mara Petri Farsk. Lá nós conversamos sobre temas de interesse das duas carreiras. Também podemos conversar um pouco sobre convênios e plano de saúde. Também uma atualização sobre a ação da OAB, né? O Escritório Inocente Advogados Associados fez o levantamento da guia nessa semana, na quarta-feira, dos valores depositados em consignação, né, das associadas e associados, e em breve, né, aqui o nosso corpo administrativo vai entrar em contato com cada associado e associado para fazer a devolução, né? Então, nas próximas semanas aí, nós vamos começar a entrar em contato. Também vai agora, nós abrimos inscrição para vagas aqui do CONADEP, que vai ser realizado do dia 8 a 11 de novembro, lá em Goiânia. Nós disponibilizamos 22 vagas, a inscrição vai até o dia 5 de agosto, nós vamos fazer os sorteios, né, se passar do número de inscritos, no dia 8 de agosto. E, para finalizar, convido aqui, acho que todos receberam os convites digitais, e nós já enviamos também a todos os associados e associados, nossa posse, que será no dia 18 de agosto, na sede social da PAMAGES, às 19 horas, né? Então, aqui, novamente, faço o convite a todos aqui do Conselho e a todos os associados e associados. Eram só esses os meus informes, devolvo a palavra. Obrigado, conselheiro Luiz Felipe Rufino. A próxima inscrita é a conselheira Camila Marques. Bom dia, Camila, com a palavra. Tá, bom dia. Inicio cumprimentando aqui a presidência, o primeiro subdefensor público-geral, Rafael Pitanga, todos os conselheiros, todas as conselheiras e também, certamente, a sociedade civil organizada presente, pessoalmente, né, na Rua Boa Vista, para a participação do Momento Aberto. Além, claro, da sociedade civil presente aí na Boa Vista, e cumprimento aqui a Marisa Pfefferman, né, importante liderança militante dos direitos humanos que representa nesse momento a rede de resistência ao genocídio, a Viviane, que representa a Frente pelo Desencarceramento, Fábio, que representa Amparar, cumprimento também, de igual forma, o defensor público Leonardo Biagione e também o coordenador da Associação de Servidores e Servidoras, Bruno Gozzi. E acho que já antes de entrar na pauta, né, também trazida pela sociedade civil, pelos movimentos sociais que estão externando diversas preocupações, antes acho que vale algumas ponderações também com relação ao Momento Aberto, né, acho que de fato é um avanço a gente ver esse Momento Aberto, de fato presencial, né, os números, a participação viva, diversa, tem mostrado que de fato é um acerto, né, propiciar a volta do Momento Aberto presencial. Saldo também, de igual forma, né, como já alertado aqui, na verdade trazido aqui pelo conselheiro Alan Ramalho, a importância da comunicação e da difusão dessa informação nas redes sociais da Defensoria, né, percebi e fiquei muito atenta à comunicação da Defensoria nessa semana em que vi ali a reverberação, a informação, a divulgação de como funciona o Momento Aberto, de como se faz para participar, mas, claro, é muito importante que, de fato, o Momento Aberto seja um instrumento que efetivamente dê voz a todos os grupos, né, que consiga ter, certamente, essa flexibilização, né, em casos como foi relatado aqui pela representante da Frente pelo Desencarceramento, se não me engano foi a Viviane que trouxe, né, uma questão de um atraso pequeno, de 2 a 5 minutos, e elas quase ficaram sem acesso ao prédio, também essa questão de uma melhor orientação, como trazido também pelos conselheiros e conselheiras que estão ali presencialmente na Boa Vista, me parece que são pontos que necessitam de um olhar atento, né, de uma preocupação, para, de fato, a gente conseguir viabilizar esse instrumento que é tão importante, que é a voz da sociedade civil também organizada no Conselho Superior, não só organizada, né, sempre trago também aqui a importância de usuários e usuárias também terem acesso ao Momento Aberto, usarem essa voz, usarem
esse instrumento de permeabilidade com a Defensoria Pública. Aqui já também entrando, né, no ponto do convênio, desse convênio que foi firmado na semana passada entre a Defensoria Pública e o Governo do Estado, convênio esse que possibilitará o atendimento jurídico gratuito aos agentes de segurança pública, policiais militares, policiais civis, tanto nos autos do processo, ali no curso do processo judicial, tanto quanto também na fase pré-processual. Me parece que é importante dizer que ontem, né, como já informado aqui também, houve uma reunião do Conselho Consultivo da Ouvidoria, uma reunião extraordinária do Conselho Consultivo da Ouvidoria. Essa reunião ela foi ampliada à participação de outros movimentos sociais, de outras entidades da sociedade civil organizada, que estão igualmente consternadas, igualmente preocupadas com a simbologia e com os impactos que esse convênio trará. Queria também, certamente, aqui agradecer o Defensor Público Geral, que aceitou imediatamente essa provocação da ouvidoria, entendeu a importância desse momento de abertura, desse diálogo, desse primeiro diálogo com a sociedade civil organizada. Agradeço também a presença da primeira Subdefensoria Pública Geral. Ontem foi um momento que, de fato, a intenção desse primeiro momento era, de fato, propiciar uma troca de informações, a sociedade civil organizada a entender também os elementos que nortearam, as variáveis que nortearam esse convênio, mas também, claro, principalmente o momento que possibilitou a escuta ali da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais ali presentes e do Conselho Consultivo ali presente. Então, ali todos, né, utilizaram ali a sua voz para externarem preocupações em dois âmbitos, preocupações que já externei na sessão passada do Conselho Superior, mas que foi muito falado ontem pelo Conselho Consultivo e pelos movimentos sociais ali presentes, uma preocupação de fato com relação à forma pela qual esse convênio se deu, né? Não houve a permeabilidade, não houve um diálogo prévio com o Conselho Consultivo da Ouvidoria, com a sociedade civil, poderia ter havido uma interlocução mais direta, mais frontal, uma interlocução que de fato colocasse ali, até na mesa, informações como essa, Rafael Pitanga, que vem sendo agora trazida, né, com relação à própria dinâmica de atendimento que já existe desde 2019. Então, essas informações, de fato, né, essa necessidade de ter havido esse diálogo prévio, anterior à afirmação desse convênio, vem sendo um ponto de preocupação muito grande do nosso Conselho Consultivo, dos movimentos sociais, mas, para além disso, também ontem foi externado de forma muito enfática toda a preocupação com relação ao mérito desse convênio, com relação, né, a se trazer uma priorização de atendimento aos agentes de segurança pública, afastando qualquer questionamento do direito de defesa que todas e todos têm, mas ali o Conselho Consultivo, as entidades participantes, se mostraram muito preocupadas com relação à ausência de políticas especializadas, por exemplo, para familiares de vítimas de violência letal, para mulheres, para população em situação de rua, e, em outra mão, né, uma política especializada, um projeto de atendimento especializado aos agentes de segurança pública. Então, há uma preocupação com relação a essa priorização, há uma preocupação também com relação ao atendimento na fase do inquérito policial, que é uma demanda histórica também dos movimentos sociais, né, trouxe também, né, na verdade, o Conselho Consultivo ontem trouxe também uma pauta histórica do movimento de mulheres para que a Defensoria também atuasse atendendo ali os casos de feminicídio que estão em fase de investigação. Enfim, vale aqui dizer também, agradecer a presença da sociedade civil organizada que esteve presente conosco ontem. Então, aqui queria nominalmente agradecer a Rede de Resistência ao Genocídio, o Gaspar Garcia, o ITTC, a AFAP, né, que é a Associação de Familiares de Pessoas Presas, e a Mãezinho Luto da Zona Leste, que estiveram conosco, né, se juntaram e se somaram ao Conselho Consultivo para esse primeiro espaço de diálogo, de interlocução com a Defensoria Geral. Com relação aos encaminhamentos, né, que foram deram sequência a essas preocupações aqui que eu externei, foi definido, então, que o Conselho Consultivo irá se debruçar num documento, num posicionamento formal, né, contrário, certamente, a esse convênio, pedindo, certamente, a revisão desse convênio, e também apontando ali outros problemas, tanto com relação aos aspectos legais, quanto aos aspectos políticos. A ouvidoria também, por meio do seu Conselho Consultivo, irá
formalizar os questionamentos que foram feitos ontem pela sociedade civil organizada e pelo Conselho Consultivo à Defensoria Geral. Esse documento, esse parecer, vai ser objeto de uma deliberação da próxima reunião do Conselho Consultivo, que vai se dar nesta terça-feira, reunião ordinária do Conselho Consultivo, e certamente esse parecer, esse documento, que será direcionado à Defensoria Geral, que será um documento fruto do Conselho Consultivo, vai ser aqui publicizado com esse Conselho Superior e com todas as organizações e entidades que estão fazendo esse diálogo. Além disso, houve um registro, né, de todas as falas, essa ata também vai ser compartilhada com todos e todas aqui, e no nível nacional, né, no âmbito nacional, há uma preocupação, né, aqui Rafael Pitanga, né, o presidente que está presidindo aqui essa sessão, trouxe de fato uma situação em que houve uma modificação da legislação penal a nível nacional. Essa situação já está sendo discutida no âmbito do Conselho Nacional de Ouvidorias, né? O Conselho Nacional de Ouvidorias é formado por 15 ouvidorias externas. Essa preocupação com relação à modificação na legislação nacional já vem sendo ventilada. Existem defensorias que, de fato, me parecem que já têm esse tipo de atendimento especializados a agentes de segurança pública muito bem estabelecidos nos seus âmbitos locais. Então, essa é uma discussão que a gente precisa também fazer a nível nacional, e que a ouvidoria vai levar essa discussão aqui para a próxima reunião de setembro do Conselho Nacional de Ouvidorias. Então, com esse ponto, acredito, né, que consegui trazer uma síntese da reunião e me comprometo aqui em trazer os desdobramentos e, claro, reforço aqui a manifestação da ouvidoria de continuar se posicionando frontalmente contrária a esse convênio, aos seus termos e, claro, às suas formas. Passado isso, queria também aqui trazer que a ouvidoria, nessa segunda-feira, no marco do dia 25 de julho, que foi o dia nacional, na verdade, internacional da mulher negro, latino-americana e carimbenha, a ouvidoria lançou uma nova edição da publicação Ouvidoria em Números. Esse lançamento se deu, inclusive, num seminário que foi organizado sexta-feira passada, no marco desse dia, pelo NUDEM, pelo NUDIR e pela EDEP. Então, queria aqui agradecer o convite da ouvidoria ter participado desse seminário e dizer aqui também que nós aproveitamos essa discussão para lançar essa segunda edição da Ouvidoria em Números, Raça e Gênero, trazendo um pouco os dados da ouvidoria, as preocupações da ouvidoria com relação ao atendimento às mulheres e também às mulheres negras. E aqui vou compartilhar pelo Teams com todo esse conselho, com todos os conselheiros e conselheiras, a publicação, e gostaria de fazer um pedido, presidência, se for possível também, que na síntese dessa reunião seja publicada ali, seja também transmitido o link para a publicação, mas chama a atenção que, de fato, o maior público, né, na verdade, que as mulheres representam o maior público da Defensoria e da Ouvidoria. Nós estamos falando de um número que gira em torno de mais de 70% do público atendido é composto por mulheres. Com relação aos dados da ouvidoria, nos chamam a atenção que 44% desse público é de mulheres negras. Para além disso, 30% das reclamações que são tramitadas pela ouvidoria dizem respeito a reclamações de mulheres que precisam e que estão ali trazendo demandas jurídicas que se relacionam com pensão alimentícia. Isso nos mostra que há uma centralidade com os cuidados dos filhos, com a subsistência de suas casas, com as mães solos, e que a sua luta, a luta dessas mulheres negras em sua maioria, na busca do acesso à justiça, precisa ser olhada com muita prioridade por esse Conselho Superior e também pela Defensoria Pública como um todo. E ao final dessa publicação da Ouvidoria em Números, a ouvidoria trouxe uma série de recomendações que já foram feitas nos últimos anos, com relação a melhorar o atendimento que é prestado a essas mulheres, trazendo, né, e pleiteando canais de comunicação célere para o agendamento e atendimento às mulheres. Um ponto que tem sido historicamente também trazido e dialogado com a ouvidoria e com a defensoria, né, com os órgãos competentes aqui da defensoria, diz respeito à necessidade de agendamentos mais céleres para casos daquelas mulheres que estão em cenário de vulnerabilidade, mas que não se trata ali de pedidos de medidas protetivas. Um outro ponto também diz respeito à necessidade de flexibilização do processo de análise financeira dessas mulheres que buscam na defensoria não medidas protetivas,
mas demandas, né, precisam de atuação da Defensoria com relação ao processo de divórcio, guarda, alimentos, enfim. Trago esse pleito porque é um pleito muito importante, a data do dia 25 de julho nos remete, nos relembra a importância de aprimorarmos o acesso à justiça às mulheres negras. Por fim, meu último informe é com relação só agradecer também uma reunião que tive, uma reunião muito proveitosa que tive com o conselheiro Leonardo Scófano nessa terça-feira, em que pudemos discutir sobre o plano de atuação da Defensoria, a necessidade, de fato, desse Conselho Superior priorizar a discussão e a aprovação do plano. Esse plano, ele decorre da voz da sociedade civil organizada nas defensorias, decorre das conferências. Então, faço aqui um agradecimento público por toda a cautela, por toda a atenção, por todo o cuidado que o conselheiro Leonardo Scófano tem tido com esse processo, e também aqui deixo o meu apelo para que esse Conselho Superior olhe de forma atenta e prioritária a aprovação do plano de atuação. Já deixei aqui registrado em outra ocasião que a ouvidoria fez uma busca ativa com vários movimentos sociais através do nosso conselho, recebemos várias sugestões para contribuição com a melhoria, né, com o incremento do plano. Faremos agora uma consulta com os núcleos especializados e enviaremos depois, claro, do voto do relator, essa manifestação da ouvidoria com todos os pontos, sugestões recebidas pela sociedade civil organizada. Por fim, antes de finalizar, agradeço também o conselheiro Alan Ramalho por ter dividido comigo uma atuação que o núcleo de habitação teve com relação ao apoio à regularização da ocupação São João 588, ocupação liderada pela conselheira consultiva Antônia Nascimento, e a Defensoria tem tido um papel muito importante aqui na garantia do direito de moradia de todos da ocupação São João. Devolvo a palavra e agradeço novamente. Obrigado, Camila. A próxima inscrita é a conselheira Érica Leone. Bom dia, Érica, com a palavra. Bom dia a todas e todos, obrigada, presidente. Primeiramente, eu queria falar sobre a importância do retorno das sessões presenciais. Semana passada, eu acho que ficou muito evidente na sessão presencial em Santos a diferença que faz da reunião presencial, com muita publicidade, com a participação dos movimentos sociais, como muitos que falaram hoje no momento aberto, ficou claro que esse é um dos canais de contato com a sociedade civil mais importantes, que é um momento que eles têm para trazer as demandas, para trazer visibilidade e publicidade para as demandas que a sociedade civil tem. Então, acho muito importante a nossa presença aqui. Hoje, por exemplo, a coordenadora do Núcleo Especializado de Situação Carcerária foi barrada lá embaixo, ela não conseguiu subir, 2 conselheiros tiveram que descer para autorizar a subida dela aqui para o espaço da sessão. Acho que a gente precisa já começar a trabalhar nessa transição para que esse espaço presencial seja reestruturado para receber as pessoas, não só pessoas que vão falar no momento aberto, como o Alan pontuou, mas também pessoas que querem acompanhar as sessão e querem estar aqui presentes, esse contato pessoal, as conversas de bastidores que acontecem antes da sessão, às vezes até durante, é muito importante e faz muita diferença. Então, acho, Pitanga, e aí peço que você repasse isso para o Flor, para que a gente comece a repensar o formato das sessões, para garantir que os conselheiros que quiserem fazer a sessão daqui, possam fazer a sessão daqui, que tenha estrutura para isso, que as pessoas que querem assistir a sessão daqui possam assistir aqui nesse espaço. Eu entendo a questão de segurança, semana passada também nós estávamos em Santos e a gente não estava aqui, obviamente, recebemos relatos de pessoas que queriam estar aqui na hora do momento aberto que seria realizado daqui, para acompanhar a fala de uma representante de um dos movimentos sociais, e essas pessoas foram impedidas de subir, alegaram questão de segurança. A gente entende essas questões, mas elas precisam ser, a gente entende que elas têm que ser contornadas para garantir a efetiva participação das pessoas que querem vir aqui, que querem falar, que querem dialogar, e que quando a gente levantar a questão de segurança, vem aquela coisa do medo, né? Então não pode.
Então, calma, não é isso. Ninguém está falando que as pessoas vão subir aqui para tumultuar, as pessoas vão subir aqui para assistir, para participar, para dialogar. É isso que a gente precisa garantir, né? A Mariana Borgheresi também me informou que essa semana, quarta-feira, foi realizada uma audiência pública e que também teve problema porque a segurança queria deixar a porta fechada, e aí, né, os coordenadores do NESC, não, mas a gente tem que deixar a porta aberta, é uma audiência pública, qual que é o sentido de se fazer uma audiência pública de portas fechadas? E teve esse entrave, a gente entende que a gente veio de um momento de extrema restrição por conta da pandemia, e que estamos acostumados, né, nos acostumamos a esse formato restritivo de poucas pessoas, mas acredito que já estamos caminhando para um outro momento e por conta disso, a dinâmica, né, da realidade fenomênica indica que a gente precisa mudar aí o formato que a Defensoria Pública tem adotado, né, em relação às sessões. Os conselheiros do interior, o Júlio Tanoni e o Rafael Camarão, já apresentaram as datas que eles podem comparecer no momento, podem comparecer presencialmente para uma sessão do conselho. Acho importante a gente já fechar esse cronograma para que eles possam se programar, ver passagem, tem toda uma logística envolvendo o deslocamento deles até aqui, e é importante que a gente já garanta isso para eles. E não gostaria que a gente ficasse só nessas sessões presenciais mensais. Acho que a gente tem que voltar para cá cada vez mais, porque esse é um espaço extremamente importante, e já que os defensores e defensoras já voltaram a atuar presencialmente nas unidades e nos fóruns, ainda que em esquema reduzido de escalas, me parece que a gente também pode voltar para sessões presenciais aqui na Rua Boa Vista, número 200. Em relação ao convênio com a PM, semana passada foi muito impactante para mim acompanhar todas as falas muito fortes e potentes dos movimentos sociais. Acho que todos os defensores e defensoras que acompanharam, quem estava lá presencialmente ou quem assistiu de casa, também se sentiu muito tocado e desconfortável com as falas, porque fica evidente que a gente está decepcionando a sociedade civil, a nossa maior parceira. A sociedade civil é, sim, o motor propulsor da Defensoria Pública. A Defensoria Pública de São Paulo foi criada por conta da atuação dos movimentos sociais, e quando a gente percebe que estamos decepcionando, né, os nossos maiores parceiros, qualquer defensora fica extremamente envergonhado e incomodado, né? Hoje as falas reforçaram essa questão de como a gente precisa repensar as nossas prioridades. De fato, o argumento de que está previsto em lei a atuação na defesa dos policiais, nos procedimentos administrativos e mesmo nos processos judiciais, esse argumento, ele me parece um pouco simplista, porque é o que eu falei na sessão passada, a gente discutir o direito de defesa dos policiais é cair numa cilada. Ninguém está falando que eles não têm direito à defesa ou que eles não têm direito à defesa nos procedimentos administrativos e nos inquéritos. O que a gente está falando é que a Defensoria Pública tem um cobertor curto, que falta estrutura, falta recursos humanos, falta recursos materiais e que nós precisamos eleger as nossas prioridades. Essas prioridades têm que ser discutidas em conjunto com o Conselho Superior, com o processo de expansão, junto com a sociedade civil, com a participação da ouvidoria, né, depois da realização das conferências, e ao colocar, né, esse convênio e firmar essa parceria, me parece que houve aí um atropelo na forma de determinar que isso seria, sim, uma prioridade da Defensoria Pública e que passaríamos, então, a fazer uma atuação que não fazemos, né? E começar a dar um tratamento diferenciado para uma categoria de servidores públicos me parece muito problemático, né? Então, eu fico feliz em escutar que a Defensoria Pública Geral está dialogando, né, com a ouvidoria, com os movimentos sociais, para explicar o que aconteceu, porque, de fato, pela fala da ouvidora Camila na sessão passada, ficou evidente que os movimentos sociais e a própria ouvidoria não foram incluídos no processo decisório relacionado à formulação desse convênio, e por se tratar de uma questão tão sensível, seria muito importante que a ouvidoria e os movimentos sociais tivessem, sim, participado, até para evitar todo esse estresse e toda
todo esse embate que a gente está passando agora, né? Então, em relação ao convênio, mantenho o que eu falei na sessão passada, me parece que há que me parece uma constitucionalidade duvidosa, a gente estabelecer por meio de um convênio uma atuação diferenciada para determinadas pessoas, e há uma inversão de prioridades que me preocupa bastante. Acho que a gente precisa olhar o que tem acontecido. Vou voltar para a questão do convívio também. Conversei com os coordenadores do NESC. Leonardo Biagioni me relatou que, quando a Michelle estava atuando, eles recebiam cerca de 20 encaminhamentos mensais. Nesse último mês, eles receberam apenas 2. Então, a Michelle foi tirada, mas a política me parece que ela não está acontecendo, que ela não está caminhando como estava antes. Isso é muito preocupante. E agora a gente tem esse convênio com a PM, que também ainda não está muito claro para mim como é que esse serviço vai ser prestado, como é que a gente vai prestar serviço em delegacia, em inquérito, em procedimentos administrativos, com que estrutura, e por que destinar uma estrutura para esse tipo de atuação agora, quando a gente tem tantas outras prioridades para... E aí eu já vou puxar para finalizar minha fala, falando também da importância da política institucional voltada para as vítimas de letalidade policial, que é evidente pelas falas dos movimentos sociais, que essa é uma demanda, pela análise de todas as conferências que a gente teve com a participação da sociedade civil, ao analisar a evolução desse pedido, dessa demanda, você vê um crescendo. Então, no primeiro momento, lá atrás, não vou saber exatamente a data, mas uma das primeiras conferências, a gente já teve um pedido da sociedade civil, e à medida que os anos foram passando e as conferências realizando, esses pedidos se tornaram cada vez mais robustos e mais encorpados, com uma definição cada vez mais concreta de que política é essa que tem que ser voltada para a vítima de violência estatal, que não é qualquer vítima. Então, é necessária aí uma atuação sensível e complexa, que a gente precisa se debruçar e estruturar. Finalizo, então, a minha fala com essa questão que me parece extremamente importante, da gente avançar na definição de uma política institucional voltada para o atendimento especializado às vítimas de violência letal, e também reforçando que me parece que esse convênio ele é inconstitucional, e que, como o Floresvaldo falou na sessão passada, de que a gestão não tem compromisso com o erro, acho que a gente pode sim voltar atrás, a gente pode sim rever, reformular, por uma questão de conveniência e oportunidade também da administração, e a gente tem que ter isso em pauta e em debate. Isso tem que ser debatido, né? E de forma objetiva também. É isso, agradeço e devolvo a palavra. Obrigado, conselheira Érica. O próximo inscrito é o conselheiro Leonardo de Paula. Bom dia, Leonardo, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todas e todos. Eu queria iniciar ressaltando a importância da gente estar aqui hoje de maneira presencial na Boa Vista 200. Hoje eu tive a infelicidade de presenciar pessoas da sociedade civil, defensoras públicas sendo barradas na porta da Defensoria Pública, com justificativas, no mínimo, duvidosas aqui para mim. E, com isso, destacar a importância de que não só todos aqui, né, os conselheiros e conselheiras estejam presentes aqui na Boa Vista, como principalmente a presidência esteja aqui para que possa, de fato, decidir sobre essas questões, né, de maneira a se observar o regimento da Defensoria Pública, inclusive decidir questões de ordem, eventualmente advindas de suas manifestações. Por isso eu queria fazer um apelo à Defensoria Pública Geral, a essa presidência, para um retorno às sessões presenciais, ou, no mínimo, a divulgação de um cronograma, né, em que se estabeleça algumas sessões presenciais daqui para frente, com vistas, claro, ao retorno 100% presencial das sessões do Conselho Superior. Com relação, presidente, ao convênio firmado, eu queria enumerar aqui que, por ele, estamos realizando uma atuação, né, a prestação de assistência jurídica para uma classe específica de servidores públicos, independentemente dos critérios de renda, em áreas que ordinariamente a Defensoria Pública não atua, né, como destaca o inquérito policial,
os PADs, né, os processos administrativos, processos disciplinares, com o aumento, então, das atribuições da Defensoria Pública, sem que sequer as previsões da emenda 80 de 2014 a gente conseguiu efetivamente cumprir. Nós não estamos em todas as comarcas. A deficiência estrutural, né, da Defensoria Pública ela é evidente e faz com que nós temos que eleger as nossas prioridades. Não me parece, presidente, que nesse momento a prioridade seja essa. E por isso eu gostaria aqui, né, faço questão, inclusive, de deixar expresso a minha contrariedade a esse convênio firmado pela Defensoria Pública Geral com a Polícia Militar, com o Estado de São Paulo, né, e ressaltar já tudo que foi falado, né, não só no momento aberto, como pelos conselheiros que me antecederam, principalmente a fala da conselheira Érica. E, sendo breve aqui, presidente, até para não nos alongarmos muito, eu agradeço e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, conselheiro Leonardo. Próximo inscrito é o conselheiro Rafael Português. Bom dia, Português, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os conselheiros. Primeiramente, eu gostaria de refletir sobre uma palavra chamada encastelar. E o que ele significa no cotidiano da administração, nas rotinas administrativas, e como esse fenômeno acontece. Eu não sou nenhum especialista, mas eu tenho alguns palpites. Esses palpites começam quando as normas são interpretadas de maneira equivocada, quando burocracias ou entraves administrativos são colocados de maneira injustificada, no sentido de impedir o exercício de um direito ou de uma garantia. Não sei se já chegamos nesse nível, mas eu gostaria de que ficasse como reflexão, para que um momento mais à frente, talvez a instituição seja acusada disso. O que eu pude presenciar foi a Defensoria fechando sua porta. O Conselho Superior impedindo não a entrada só da sociedade civil, que já seria muito grave, impediram a entrada de uma coordenadora do núcleo de situação carcerária. Eu tive que descer e sei que a servidora ali apenas cumpre ordem e me responsabilizei no sentido de dizer, ela vai subir, vai participar, e isso de fato nunca aconteceu. De fato, o momento dos mais democráticos da instituição, eu estive aqui por diversas vezes, ora na posição que Vossa Excelência hoje ocupa, de primeiro substituindo o presidente, ora como presidente da associação, e muitas vezes como ouvinte, como defensor público, muitas vezes acompanhado da sociedade civil e acompanhado de outros defensores. É inaceitável termos uma regressão numa garantia. E aqui eu faço um pedido de reflexão em especial à senhora ouvidora-geral e à senhora corregedora-geral que finaliza o seu mandato. Refletirmos se essas medidas que estão aqui, e aí faço essa menção em especial à senhora corregedora-geral, porque foi defensora pública geral em 2 mandatos e sempre garantiu amplo debate democrático em situações muito mais limítrofes do que nós vivemos agora. Vossa Excelência, como a primeira defensora pública geral eleita da carreira, garantiu que esse Conselho Superior tivesse a sua marca de mais democrático de todas as defensorias públicas e serviço de modelo para a nossa lei complementar. Entendo e sei, por ser um marco da sua história, essa construção que foi feita aqui, que Vossa Excelência tem todo o interesse de que, nesse momento, o Conselho Superior retome suas garantias. Não há nada justificado para isso. Uma das questões levantadas para impedir aqui a entrada de defensores e sociedade civil foi segurança. Se a sociedade civil torna o nosso prédio inseguro, então vamos fechar todas as portas da Defensoria Pública e vamos pedir para que feche todas as portas do Brasil. Porque aqui nem se compara às situações vividas, e não estou falando aqui por demagogia, não, todos nós sabemos, todos nós já estivemos numa triagem, sabemos dos riscos, das situações, nós já tivemos aqui incidentes gravíssimos na Liberdade de 32, inclusive envolvendo nossos seguranças, e isso nunca foi motivo para fecharmos nossas portas. Então, fechar a porta agora passa uma mensagem muito contraditória, em especial aos defensores públicos. Houve um cronograma, imposição de atuação presencial em diversas unidades e até aquelas onde os defensores poderiam rodear sem que houvesse prejuízo.
O que nós estamos aqui vendo hoje é que a sociedade civil está presencial, alguns conselheiros estão aqui presencial e a administração está no modo virtual. O que eu quero dizer com isso? É que a administração deve exercer a sua vocação, é aquilo que está na lei, que é exercer a presidência e a gestão do conselho fisicamente. Tivemos aqui diversos incidentes aqui, que nós aqui como conselheiros tivemos que resolver aqui abruptamente, sem esperarmos que tivéssemos resolver, desde café, som, a ordem de inscrição, isso tudo nos parece que leva para que, e aí faço novamente menção à senhora ouvidora-geral e à senhora corregedora-geral, que se cumpra a lei e se cumpra o nosso regimento que manda que a nossa atividade seja presencial. Não há nenhuma normativa, nenhum ato administrativo garantindo ou explicando ou detalhando que esse conselho ocorra de maneira virtual ou mesmo na forma mista. Tanto não tem que aqui os poucos funcionários que estão aqui hoje estão atarantados, tendo que resolver diversas situações sem saber exatamente como agir, porque não há previsão administrativa para a sua ação na data de hoje. Nesse sentido, o que eu acho, não vamos exigir, se nós não exigimos que o Conselho Superior, que é a instância máxima da instituição, que é o legislativo da Defensoria Pública, que sempre foi um dos motivos de discussão democrática, de exercício das garantias democráticas, ele não está presencial, não vamos exigir isso de nenhum outro órgão. Se podemos aqui fazer um momento virtual, um momento aberto virtual, que é o atendimento, que é a triagem do Conselho Superior, então vamos também garantir que isso possa ocorrer em todas as outras unidades de Defensoria Pública, porque se não vemos prejuízo nisso, não vemos prejuízo também em qualquer outra atividade. Não vamos ser aqui contraditórios nossa ação e dar uma mensagem unívoca para a instituição e para a carreira. Bem, eu acho que, e aqui, ao falar com a senhora ouvidora e a senhora corregedora-geral, eu estou dando notícia desses incidentes. Estou dando notícia de que defensores públicos e a sociedade civil foram barrados. Outros conselheiros aqui deram notícia de que na quarta-feira, numa audiência pública, sociedade civil foram barrados. Então, estou dando notícia para que a gente saiba os motivos. Estou dando notícia de que nós estamos descumprindo o regimento interno ao termos a audiência virtual. Se querem fazer virtual, se acham que isso é possível, eu mesmo aqui já me posicionei publicamente que acho que os conselheiros do interior devem participar virtualmente, porque isso é uma forma de garantir o acesso e a participação do conselheiro do interior, que deve pensar sua agenda. Isso não deve, a sua atuação no Conselho Superior não deve embaraçar a sua vida pessoal e administrativa. Não dá para comparar aqui aqueles que moram a 5 quilômetros, aqueles que moram a quase 600 quilômetros. Então, estou dando notícia, outros conselheiros já pediram explicações sobre isso, e aí é preciso que a administração assuma uma postura, me parece assim, muito objetiva. Quer manter no virtual? Solte um ato, né? Apesar de eu achar que isso tem que ser discutido com o superior. Faça uma proposta ao Conselho Superior, apresente uma alteração do regimento. Essa é a forma administrativa correta. Por fim, eu quero dizer que, como outros aqui, que é completamente, a situação aqui hoje é precária. Aqui, as condições garantidas aos conselheiros hoje são mínimas, desde o som, desde o apoio da secretaria, e sei que os poucos funcionários da secretaria que estão aqui estão correndo da sala para a cozinha para tentar nos ajudar aqui no dia de hoje. Não sabemos quem toma as decisões, não sabemos exatamente como as coisas devem acontecer, o som, a própria participação da sociedade civil, isso tudo nos leva que existe um sentido dessa atividade ser presencial. E existe um sentido, me parece, para que a administração exija dos defensores públicos, e às vezes até em situações, eu lembro aqui uma situação muito específica, a Barra Funda, a nossa atuação criminal na Barra Funda, onde os defensores públicos, sem câmera, sem som, foram obrigados a voltar para o atendimento presencial, isso para que a instituição acompanhasse, parece, o Tribunal de Justiça, mas se é que a instituição desse a menor condição de trabalho para esses defensores. Muitos desses defensores se insurgiram e muitos foram até criticados. Houve um zum aí de que defensores não gostariam de trabalhar, não gostam de trabalhar, e se esse zum é verdadeiro, esse zum serve para todos. Todos aqueles que se recusam a voltar para o presencial. Então, fico aqui o meu registro, peço encarecidamente se debrucem sobre esse tema e passo a palavra
ao presidente para que possa continuar o trabalho. Obrigado, registrado aqui, o conselheiro Rafael Português, conselheiro Rafael Camarão, com a palavra, bom dia. Bom dia, presidente, obrigado. Quero começar minha fala hoje registrando aqui e agradecendo a presença do nosso colega Eduardo Fontes, representando a 3ª Subdefensoria Pública Geral, e com isso registrar também que estamos vivendo um dia histórico, pois temos hoje 4 conselheiros compondo o órgão mais importante da administração superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, oriundos do 7º concurso. Então, fica aqui o meu registro de que hoje estamos vivendo um dia histórico, eu, a conselheira Érica, os conselheiros Leonardo de Paula e Eduardo Fontes. É um prazer imenso poder trabalhar com todos vocês em prol da nossa instituição. Quero também, presidente, relatar que no decorrer dessa semana encerraram-se as inscrições para o grupo de estudos de execução penal e nós tivemos 25 colegas inscritos. Quero parabenizar a Escola da Defensoria, em especial o colega Peter Gabriel, e também o coordenador do grupo, Roberto Henrique, vulgo Juninho, também colega nosso do 7º concurso. Tenho certeza que esse vai ser um espaço de discussões muito profícuas e que muito em breve nós vamos colher os frutos desse trabalho que os colegas se dispuseram a fazer. Presidente, no decorrer da próxima semana, seguindo o meu compromisso, o nosso compromisso como conselheiros todos, de avançar com as pautas construtivas e com as pautas proativas do Conselho, vou me reunir com a 2ª Subdefensoria para tratar do processo de atribuições e tentar, de alguma maneira, encontrar um caminho para que essa discussão volte a tramitar aqui no âmbito do Conselho. Também, presidente, como o senhor sabe, já que a reunião é contigo, na condição de 1º subdefensor, nos reuniremos para discutir as propostas acerca do quadro de apoio jurídico no decorrer da próxima semana. É muito importante que a gente consiga avançar com propostas construtivas, com discussões que exigem a nossa energia, para além daquelas que chegam organicamente, automaticamente ao Conselho. Então, agradeço a disponibilização dos colegas, do senhor presidente como 1º subdefensor público geral e da colega Mara também como 2ª subdefensora pública geral, em me receber para a gente poder tratar desses assuntos e tentar avançar nessas pautas. Quero registrar aqui meu mais sincero e efusivo parabéns aos colegas que estiveram à frente do NESC nos últimos 5 anos. Desejo muita sorte à colega Mariana Borgherese, também do 7º concurso, que vai assumir uma dificílima missão de suceder os colegas que estiveram à frente do NESC nesses últimos 5 anos. A gestão deles foi extremamente exitosa, mudou o patamar da atuação em termos da situação carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e a minha atuação como defensor de base da execução penal certamente foi muito qualificada em razão da minha aproximação com os colegas do NESC, sobretudo no último semestre, no primeiro semestre desse ano, em razão de uma atuação estratégica relacionada à regulação de vagas no sistema carcerário, especificamente no regime semiaberto. Foi muito bom poder contar com a bagagem deles, com a experiência, com a capacidade, com o comprometimento de todos eles, assim como dos colegas do núcleo de segunda instância, para a gente conseguir avançar nesse tema, e eu tenho certeza que a Mariana vai dar sequência a esse trabalho com toda a competência que lhe é peculiar. Finalmente, presidente, vou registrar aqui a minha manifestação também a respeito da importância da gente retomar, de fato, a lógica das sessões presenciais, permitindo, assim, também a retomada do momento aberto presencial. Os colegas aqui já mencionaram diversas razões para que isso aconteça, mas eu quero chamar a atenção, presidente, para o fato de que nós já estamos discutindo isso há 2 meses. Na verdade, antes de começar o nosso mandato no Conselho, a gente já tratou desse assunto administrativamente. A gente já teve a sinalização da gestão de que traria um calendário, um cronograma de atuação, de trabalho, para a gente conseguir retomar essa lógica. E me parece que agora é o momento, a gente precisa mesmo conversar sobre isso, discutir a maneira como isso vai acontecer, mas a gente precisa fazer isso com a urgência que o tema exige. Em paralelo, registro aqui o meu pedido para que a gente fixe o calendário das sessões presenciais com a composição integral do Conselho, notadamente no que diz respeito à sessão do mês de agosto. Eu e o colega Júlio, que somos do interior, precisamos de fato de uma certa antecedência para a gente conseguir se organizar e não sofrer
demasiadamente com os prejuízos pessoais, institucionais que o deslocamento certamente impõe. Então, presidente, se possível, vamos para a próxima sessão já trazer uma resposta da gestão em relação à nossa ideia de calendário para a gente conseguir avançar e estabelecer essas datas em definitivo, independentemente da discussão acerca da retomada das sessões presenciais como modelo mesmo de funcionamento do Conselho. Presidente, é isso. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Rafael Camarão. A próxima inscrita é a conselheira Cristina Guelfi, com a palavra. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos e a todas. Acho que foram muitas falas hoje aqui sobre assuntos importantes. Eu ouvi atentamente a todas elas. Estou refletindo sobre tudo que foi dito, mas eu vou pedir licença para trazer um outro assunto aqui, porque hoje é minha última participação como conselheira, como corregedora nesse conselho, e eu gostaria de trazer ao colegiado um breve balanço do que foi feito nesses últimos 4 anos. Essa semana eu tive a oportunidade de olhar o plano de trabalho que eu apresentei ao colegiado há 2 anos e, com muita satisfação, eu verifiquei que a grande parte das propostas foram implementadas e que, de fato, houve avanços importantes em vários assuntos nesse período. A corregedoria, como vocês sabem, é basicamente responsável pela atividade de controle e monitoramento das atividades funcionais, e aqui se inserem as correições, os procedimentos disciplinares, o acompanhamento dos estágios probatórios, e também de atividades que a gente costuma chamar de planificadoras, que seriam as orientações, as recomendações, a elaboração das estatísticas. E nesses últimos 4 anos, eu acho que foi possível pensar em cada uma dessas atividades, implementando algumas ideias, alguns novos projetos, que trouxeram, ao meu ver, avanços bastante significativos. Eu acho que o exemplo mais evidente disso é a implementação do sistema DOL em todo o estado. Esse projeto ele teve início em 2019, com o treinamento dos defensores para a utilização do sistema, e a dispensa paulatina dos relatórios por autodeclaração. E agora, em 2022, nós dispensamos os últimos relatórios, de forma que hoje todos os dados de produtividade dos defensores são extraídos do sistema. Esse não foi um projeto só da corregedoria, evidentemente, ele contou com o apoio da administração em 2 gestões diferentes, e aqui eu deixo meu agradecimento às subdefensorias, às assessorias civil, criminal, de qualidade, assim como a CTI, que realizaram os treinamentos e que até hoje dão suporte aos defensores. O sistema DOL ele vem sendo melhorado ao longo desses anos e tem muito ainda a melhorar, eu sei disso, mas eu não tenho dúvida de que essa mudança para o sistema digital é revolucionária, especialmente no momento em que nós possivelmente caminhamos para uma forma híbrida de trabalho. E além de possibilitar o desenvolvimento do nosso trabalho remoto com qualidade, a utilização do sistema permite que nós tenhamos os dados de produtividade muito mais fidedignos e transparentes do que nós tínhamos anteriormente. E isso ajuda não só a corregedoria, mas a defensoria como um todo, já que esses dados são importantes para o planejamento da instituição, para pensar políticas públicas, para discutir atribuições, expansões e muitas outras coisas. E é evidente que para isso nós precisamos melhorar o aprimoramento o monitoramento desses registros, caminhar cada vez mais por uma padronização, e eu acho que essa será a grande tarefa dos próximos anos da corregedoria no que diz respeito a essa atividade relacionada às estatísticas e à produtividade. Eu acho que uma outra mudança importante nesse período foi o acompanhamento dos estágios probatórios. Nesse período, nós acompanhamos 87 defensores e analisamos quase 340 relatórios, com expedição de centenas de recomendações, orientações, inclusive fazendo algumas conversas pessoais com os estagiandos, para entender melhor o contexto e as dificuldades da atuação. E, de fato, houve nesse período uma atenção muito especial a esse acompanhamento, e eu reputo uma das atribuições mais importantes da corregedoria, onde a orientação, o aconselhamento são de extrema valia para aqueles que estão chegando e se adaptando à instituição. Um outro ponto que eu gostaria de destacar se refere às correições ordinárias.
esse é um momento de fiscalização da atividade funcional dos defensores, mas eu entendi que também seria um momento importante para se falar de prevenção de conflitos, inclusive com os servidores e com os estagiários. Então, a Corregedoria passou a convidar as psicólogas do CAD para que participassem dessas reuniões introdutórias das correições, com a finalidade de expor o trabalho daquele órgão, especialmente no que diz respeito à prevenção de conflitos no ambiente de trabalho e a possibilidade de buscar alternativas à resolução desses conflitos. E nós passamos também a fazer reuniões com servidores e estagiários durante as correições, ouvindo as dificuldades, tirando dúvidas, e foi uma experiência muito exitosa. E eu queria... Desculpa, eu estou vendo aqui alguns... Não, eu mandei mensagem, conselheira Cristina, não quis interrompê-la, a gente te ouve, mas eu recebi a informação de que caiu aqui a conexão dos colegas que estão no mezanino. A internet do prédio está funcionando, eu não sei o problema específico que houve ali, eu vou pedir só um minuto para esse contato com a TI, então, para que os colegas também possam acompanhar isso, mas eu vejo aqui que a internet no prédio está funcionando. Então, só acionando, pedindo aqui ao Thales também, a gentileza, Thales, de indicar no chat, mandei aqui um questionamento. Só um segundo, conselheiros, conselheiras. Pedir só mais um minuto, enquanto eu aguardo a resposta aqui da equipe do suporte. Então, a gente já retoma a fala da conselheira Cristina. Pedir ao Thales e à Sara, só para reforçar aqui essa indicação sobre quem está aqui no suporte, se vocês tiverem essa informação. Até explicar para o público que nos acompanha, de fato, esse modelo híbrido não era um modelo planejado, houve um pedido ontem, realizado, me parece, no início da tarde de ontem, a Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos vai ter um evento realizado hoje às 12 horas, então, diante desse evento, dessa iniciativa da associação, houve um pedido, naturalmente, de ontem para hoje, né, foram feitas algumas adaptações, de fato, essas adaptações, né, ficam aquém do que, de fato, um planejamento para uma sessão, como foi em Santos, por exemplo, realizada de forma antecipada, mas acho que essa organização buscou contemplar aqui o prazo que tivemos para essa viabilização, e aí agradeço e cumprimento aqui a equipe do Conselho e a equipe da Secretaria. Acho que aproveitando para fazer um breve comentário também, naturalmente, não há nenhuma orientação, nenhuma diretriz para que pessoas não possam acompanhar, não possam acessar o prédio, sejam pessoas da sociedade civil ou defensoras e defensores públicos. Acho que não é necessário tecer maiores considerações a esse ponto, mas lamento que também não tenha sido informado. Estou aqui no prédio, então não compreendi parte das falas
sobre encastelamento ou falas desse tipo, mas naturalmente eu vou voltar nesse tema quando todos os conselheiros e conselheiras puderem acompanhar, mais para indicar que de fato é uma questão aqui hoje, uma reunião realizada de maneira excepcional, para contemplar um pedido que nos chegou no início da tarde de ontem, um pedido super importante, e claro, gostaríamos, né, que a organização prévia, ainda que nesse prazo curto, tivesse sido realizada sem nenhum contratempo. Isso não impediria problemas de conexão, mas seguramente aqui esperamos retomar em breve com a presença dos demais colegas. Presidente, desculpa, a gente está sem conexão aqui. Você está seguindo a sessão? Não, estamos esperando. Eu só estava aqui, porque tá como bom. a gente A está gente só ao está com um vivo... computador que está na rede de cabo, mas a gente não está acompanhando. O prédio está com 5 conexão. conselheiros eleitos aqui esperando a retomada da internet. O prédio está com conexão, eu falo porque estou aqui no prédio, mas estou esperando a devolutiva da TI em relação aqui à continuidade. Não sei, né, se eles vão conseguir, pelo que eu entendi, instalar cabos aí em cada um dos computadores para superar a questão do Wi-Fi, mas vejo que tem internet no prédio, então chegaremos a uma solução. Eu só sugiro, então, que a gente suspenda a sessão, né, pela falta de conectividade dos conselheiros eleitos. Talvez, se a gente pudesse pactuar pela antecipação do almoço, deixar um espaço para a CPI atuar e a gente pactuar uma data de retorno. Uma data não, um horário de retorno. Não tem oposição, né? Eu acho que a gente poderia programar, não sei nem o que os conselheiros e conselheiras sugerem, acho que a gente tinha feito uma pactuação no início da manhã, acho que de buscar uma brevidade, mas vejo que são 11h30, ainda não ingressamos de fato na ordem do dia, nem acabamos ainda, o que é natural, né? Cada conselheiro e conselheira pode utilizar como desejar o seu tempo de fala, mas aí consulto então o colegiado sobre perspectivas de regresso para a sessão. Não sei, Presidente, Rufino. o técnico da TI já está aqui, ele está colocando os cabos nos computadores, acho que talvez mais uns 5 minutos, vamos esperar uns 5 minutos? Não tem oposição da minha parte, podemos suspender, podemos esperar, mas só vamos prosseguir quando vocês puderem participar, naturalmente. Então, pedir para o público que nos acompanhe para aguardar um pouco. Thales, se a gente suspender a sessão, a gente consegue retomar no mesmo link? Se a gente suspender a transmissão da sessão? Então, como a gente não conseguiria continuar no mesmo link, de fato, acho que vale aguardar, conselheiros e conselheiras, mais alguns minutos até a retomada aqui da participação dos demais conselheiros e conselheiras.
Então, para quem nos acompanha, mais uma vez, estamos esperando aqui o reestabelecimento da participação dos conselheiros e conselheiras. Hoje, a sessão foi excepcionalmente realizada de modo com alguns conselheiros participando de maneira híbrida aqui da Boa Vista 200, e houve uma interrupção da conexão Wi-Fi, então, com isso, estamos aguardando aqui o restabelecimento da conexão. Presidente, deixa eu aproveitar que os trabalhos estão suspensos, só para corrigir o dado que eu apresentei de que teriam sido 25 colegas inscritos no grupo. Eu recebi uma mensagem aqui informando que, na verdade, foram 27 colegas inscritos. Então, os trabalhos vão ser realmente muito profícuos. Excelente, obrigado aqui. Conselheiro Camarão. Agradeço aqui a paciência de todos e todas, dos conselheiros e conselheiras. A presidência também optaria pela suspensão aqui dos trabalhos, mas dada a necessidade de encaminhar um outro e-mail, um link, eu acho que adiar a retomada da sessão, que já seria suspensa em alguns minutos, talvez fique sem sentido, então por isso, aqui prosseguindo ainda até, aguardando aqui a retomada, né, da conexão de conselheiros e conselheiras. Consultando aqui, colegas, se eu vejo que os colegas estão retornando aqui, pelo menos vejo 2 colegas, conselheiros Alan e Rafael Português, conectados, mas que já consulto, considerando aqui a perspectiva de suspensão dos trabalhos 10 para meio-dia, conforme inicialmente ajustado, e como ainda deve demorar alguns minutos para solucionar essa pendência, consulto se a gente já pode programar essa retomada, então suspender a sessão agora, para não prolongar esse período aqui com trabalhos pausados, e retomar às 14h30. Podemos fazer dessa forma, então? Tudo bem? Consulto os conselheiros, não sei se o conselheiro Alan, Rafael Português e Leonardo Nascimento também
consegue nos ouvir aqui, mas... Concordo. Eu acho que tudo bem, suspender e voltar às 2h30, a gente está conseguindo retomar aos poucos aqui, com a intervenção de um técnico da CTI, instalando os cabos nos computadores. Então, creio que é uma boa solução. Então, agradeço aqui, se puder transmitir, então, conselheiro Leonardo, eu acho que já transmitiram os demais conselheiros e conselheira que estão aqui no mezanino, de modo que peço desculpas à conselheira Cristina, mas é importante, de fato, a pausa na sua fala para que todos e todas possam acompanhar o relato que a senhora vinha fazendo aqui ao colegiado. Nessa perspectiva, então, retomaremos as atividades do colegiado às 14h30, suspendendo, então, nesse momento, essa sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, que retomará, então, em outro link, que será prontamente divulgado a todas as carreiras. Obrigado, conselheiros e conselheiras, até breve.